a disponibilidade do Luiz Marcelo e a nossa confusão aqui nesses últimos dias, né? Ficamos meio atrapalhados, mas felizmente deu certo. Então, Luiz Marcelo tem aí o tempo necessário para a apresentação da sua aula, ok? Ok. Boa noite a todos os colegas. Peço inicialmente desculpas pela confusão que eu gerei, porque na minha cabeça aqui ficou que a reunião era terça, e a Ana entrou em contato comigo, falou dia 5, e dia 5 para mim era terça, enfim. Eu consegui modificar umas atividades que eu tinha aqui, e vai ser um prazer eu compartilhar com vocês algumas novidades que eu tenho lido aí sobre o manejo da dislipidemia, né? Então, novidades e mitos, tá? Vamos lá, próximo, por favor, Ana. Bom, por que um infectologista como eu, que estou aqui no fim do mundo, me interessei por essas doenças, né, que já não são muito da minha praia? Na verdade, eu tive instinto de sobrevivência. Eu comecei a ter muito paciente com doença crônica não transmissível, entre elas a dislipidemia. Nesse trabalho que eu estou apresentando aí, é um trabalho que eu fiz em parceria com o Sérgio Bazzano e outros professores e alunos também de iniciação científica, e a gente publicou isso numa revista de gerontologia e geriatria nos Estados Unidos em 2015, 2016, tá? E olha só os achados principais, é que a gente fez estudos de dados de mortalidade e viu que mais de 50% das mortes eram por doenças crônicas não transmissíveis, 30% por causas violentas associadas a acidentes de moto, 18% causas desconhecidas. Depois a gente fez um estudo, um corte transversal, um estudo de corte na população, e olha só o que a gente achou. E por isso que eu comecei a me interessar e tive que me atualizar para poder fazer o melhor para a comunidade. 70,6% dos idosos, 70%, 71% dos idosos, ou seja, 60 anos e mais, tinham hipertensão arterial e apenas 60% estavam recebendo medicação adequada. Dislipidemia, que é o que eu vou falar um pouquinho hoje, 65% com dislipidemia, de acordo com os critérios mais modernos, só 12% tomando medicamentos adequados. Diabetes tipo 2, 22%, e outras doenças que devem ter aumentado agora pós-pandemia, depressão, demência, síndrome metabólica, já doença renal 3A, filtrando menos de 60, e outros distúrbios oftalmológicos. Então, foi um estudo bem bacana e que desnudou, na verdade, para mim, a realidade do meu município, e a partir daí a gente pôde fazer uma reestruturação da unidade de saúde nossa aqui, para poder atender não só uma demanda de doenças infectoparasitárias, que era como foi planejado aqui inicialmente, mas começar a enxergar essa população, que inclusive eu também não tinha muito conhecimento prático e não era a minha área de formação. Mas nada que ler e colocar isso no seu raciocínio clínico para você poder trabalhar com certa facilidade com essas doenças crônicas. Próximo, por favor. Aqui também foi um outro artigo, isso foi interessante, porque eu entrei em contato com a revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que é Medicina Tropical, e perguntei se eles aceitariam um artigo sobre doença crônica não transmissível. E o editor-chefe disse que achava que era interessante, que tinham várias doenças crônicas não transmissíveis que ele considerava como doenças tropicais, que inclusive é um nome inadequado, né, é discriminatório, e ele concordava que essas doenças deveriam ser também tratadas como doenças negligenciadas dos países subdesenvolvidos no desenvolvimento. Então, a gente fez um estudo novamente junto com o Sérgio Bazzano, um aluno de iniciação científica e eu, e a gente deu uma olhada no perfil de morbidade e mortalidade aqui de Montenegro, e a gente viu que, resumindo assim os dados, né, um trabalho bem interessante, 1% dos óbitos por doença infectoparasitária e 65% por doenças crônicas não transmissíveis e 20% mais ou menos, né, totalizando 100% aí, causas violentas e causas desconhecidas, porque o pessoal morre em área rural e a gente não consegue apurar o motivo do óbito que a pessoa chega
morta no hospital. Próximo, por favor. Isso, então, só para contextualizar o porquê que eu comecei a estudar essas coisas que não são muito a minha praia. Para a gente entender como é que a gente vai abordar o dislipidêmico, a gente tem que entender um pouquinho, minimamente, o metabolismo do colesterol. Então, daí vão surgir alguns mitos que a gente vai tentar desfazer no sentido de melhorar a atenção à saúde da nossa população na área de atenção primária. Aqui está um ciclo do colesterol. Eu vou começar a... Aparece meu ponteiro aí ou não? Não, só o meu. Não. Então, aponta aqui para o fígado, por favor. Tem sínteses aqui. Aí, ó. Aqui começa, na verdade, é um ciclo. O ciclo não tem começo, mas vamos começar por aqui. A síntese ela é feita pela HMG redutase. É uma enzima que converte os ésteres de colesteróis que vêm do intestino, né, com os quilomicrons, converte em LDA colesterol, que na verdade não é uma gordura em si, é uma lipoproteína de baixa densidade. Tudo bem? Esse ciclo, ele produz isso. Boa parte desse produto, ele é despejado no sangue, ele é absorvido pelos hepatócitos. Ele é um produto bom, metabólico bom. Ele é utilizado para a construção de hormônios e as nossas células, né? Lembra que as nossas células, 80% é camada fosfolipídica. Então, ele é um metabólico bastante importante. O seu excesso que é o problema. Quando a gente produz o LDL, boa parte dele é liberado no intestino, junto com sais biliares, em forma de colesterol livre, e eles são reabsorvidos. 90% do nosso colesterol faz o ciclo endógeno. Ele vem da gente mesmo. Então, para a gente depurar isso, demora 3 meses para a gente limpar o sangue, tá? Para a gente conseguir reduzir esse nível de colesterol. Eu falo isso por quê? Porque não é interessante, após você fazer uma intervenção farmacológica ou não farmacológica, sempre a não farmacológica primeiro, é que você não adianta ficar pedindo todo mês o perfil lipídico, porque ele não vai mudar, ele pode até alterar para pior, e isso diminui a adesão. Então, tem várias recomendações, uns recomendam 6 semanas, outros recomendam 3 meses, e aqui na nossa unidade de saúde a gente usa 3 meses para verificar se mudou ou não o perfil. Fora nas hipertrigliceridemias muito exageradas. Como vocês podem ver, ao lado aqui esquerdo, por favor, Ana, em diet, né? A menor parte vem de dieta. Tanto a forma endógena do colesterol, tá, livre, como o que vem da dieta alimentar, formam as micelas, que elas são absorvidas pela escova, né, do intestino delgado, e o FS, que é o free cholesterol, ele é metabolizado por essa enzima, tá? E ele vira em éster de colesterol, que entra nos quilomicrons, entra pelo sistema linfático, cai na circulação mesentérica, fígado, e o ciclo assim continua. Tá? A estatina, que é a droga, a rainha das drogas para dislipidemia, como a metformina é para o diabetes insulino independente, ela tem o mesmo status, ela é a droga principal hoje, tanto para hipertrigliceridemia como para hipercolesterolemia. Ela age aqui na altura da síntese, Ana, se você puder, por gentileza, na síntese, inibindo essa enzima HMG CoA redutase, CoA redutase. Aí que agem as estatinas, tá? Mas tem novidade por aí. Lembrando, então, que o excesso desse LDL colesterol, ele vai penetrar por vários mecanismos, eu vou mostrar aí, depois da túnica íntima, para produzir a placa aterosclerótica, que eu vou falar um pouquinho da fisiopatogenia dela em seguida. Então, esse aí é o mecanismo básico do colesterol, principalmente o LDL colesterol. Próximo, por favor. Isso aqui é um hepatócito, tá? Uma célula hepática. Essas anteninhas vermelhas parabólicas aí, ao redor, são os receptores de LDL colesterol. E eles são muito importantes, porque eles que retiram o colesterol do sangue, joga para dentro do hepatócito,
para ser metabolizado em fosfolipídios, em hormônios, etc. e tal. Quanto mais receptor eu tiver, aí é uma questão genética, quanto mais receptor eu tiver, menor vai ser meu LDL colesterol. Então, é uma doença como hipertensão também, como diabetes, com fundo genético muito importante, né, e que é potencializado pelas variáveis ambientais, né, comportamentais do indivíduo. Então, a gente pode entrar aqui, se você puder mostrar, por gentileza, Ana, no retículo endoplasmático, núcleo ali, onde tem o inclisiran, aí, isso mesmo. Então, é produzido aqui, nessa altura, o receptor de LDL. Esse receptor, então, ele é produzido e ele é mandado para ficar na superfície do hepatócito captando LDL colesterol do sangue, trazendo ele para dentro. Se a Ana puder mostrar um LDL aderindo ali a um receptor, aí, bem aí, ele é fagocitado, vai caminhando, por favor, para a direita, Ana, e chega num determinado momento aqui à direita, aí ele é estrangulado, o receptor é poupado e ele é devolvido para a superfície do hepatócito para captar mais LDL. E o LDL, ele é metabolizado, tá? E é transformado nas coisas boas, e o excesso dele vai causar a dislipidemia. Próximo, por favor. Outra coisa de ordem genética, além da maior ou menor expressão de receptores de LDL na pessoa, isso é extremamente genético, é determinado geneticamente, as pessoas podem também, por determinação genética, serem produtoras de uma proteína que chama PCSK9, tá? PCSK9. Esse PCSK9, danada, essa proteína, ela cai na circulação, se você puder mostrar aqui dentro da... Aí, Ana, obrigado. Saindo para fora, e ela vai grudar, mostra um receptor ali já com L, ela gruda o LDL mais o PCSK9, formam uma outra molécula, o receptor vai ser fagocitado, só que quando chega no fim do processo de fagocitose, como eles estão grudados, o receptor ele é também fagocitado e destruído e metabolizado. Isso faz com que haja uma depopulação dos meus receptores de LDL. E se eu tenho depopulação de receptor, eu tenho menos receptores para tirar do sangue o LDL colesterol. Ok? Então, eu tenho hoje... Volta um slide, Ana, eu coloquei no lugar errado. Essa droga que chama inclisiran é a grande novidade da ciência para a dislipidemia. Ela é uma injeção que você toma no primeiro mês e no terceiro mês, durante 1 ano, depois a cada 6 meses. Tá? A Novartis já produz ela está aprovada na Europa, e a FDA norte-americana está estudando ela ainda, se vai aprovar ou não. O que faz o inclisiran? Ele é uma molécula que interfere no RNA mensageiro, que vai trazer a mensagem do núcleo, né? Do núcleo para aparato de Golgi para replicar e produzir o receptor. Tá? Esse inclisiran, ele faz uma atividade de interferência para a produção das moléculas de LDL colesterol. Então, ele reduz, junto com o inibidor das estatinas, que trabalha lá na redutase, ele pode ser dado junto e ele vai, então, potencializar a redução de produção de LDL colesterol. Lá em cima, Ana, à sua direita, lá tem o ácido bempedoico. Esse já está no mercado. Esse outro, o inclisiran, ainda não foi aprovado nos Estados Unidos, é uma fortuna, não pensem nisso a curto prazo, por favor. Como eu disse, são novidades só, e mostrar que tem uma luz no fim do túnel. O ácido bempedoico já está disponível, ele pode ser usado junto com as estatinas,
E o que ele faz, o ácido bempedóico? Ele tem já um combo com ezetimiba. Ezetimiba é uma droga que inibe a absorção a nível da escova, do intestino delgado, das micelas com gordura. O ácido bempedóico, ele dá um plus, ele dá uma ligada de forma positiva nos receptores de LDL, colesterol, e faz com que eles absorvam mais LDL do sangue para dentro do hepatócito, para metabolização, e dessa forma reduz o nível de lipídios. Então, essas são as grandes novidades. Pulador, mais um, Ana, por favor, e depois mais outro. Pronto. Lembra do PCSK9, que era uma proteína que as pessoas produzem por programação genética e ela interfere, então, na depopulação dos receptores de LDL. Eles já inventaram um anticorpo monoclonal, que você toma ele quinzenalmente, subcutâneo, o outro, o insulcrizan, também é subcutâneo, é que nem se fosse uma insulina, um GLP-1 desses aí, então a pessoa pode usar em casa, de fácil manipulação. Esses anticorpos monoclonais, eles são dirigidos contra o PCSK9. Então, como a gente pode ver no ciclo aqui, o anticorpo aqui, que é um Yzinho, um pouquinho acima, Ana, ele gruda no PSK9 e impede ele de grudar no receptor, como a gente viu no slide anterior, aqui onde está a partícula de LDL no receptor. Ele não gruda aqui, e ele vai então fagocitar, e quando chega na fase final, ele consegue fazer a separação do receptor de LDL do LDL, poupando receptores que migram de volta para a superfície do hepatócito. Interessante, né? Um pouco complexo, mas com a compreensão disso, a gente viu onde a gente pode fazer as intervenções. Próximo, por favor. Tenta clicar nisso aí, Ana, vê se vai rodar. Não é uma coisa meio primária, mas é para descontrair. Se não rodar, não tem importância. Aterosclerose, doença do coração. Está passando alguma coisa aí? Filme, não? Nós estudaremos. Aqui para mim tá não. Eventual. Para mim também não. Pula esse então, Ana, por favor. Artéria coronária. Uma visão ampliada da coronária mostra 3 Agora tá indo? Não, no meu não. Camadas básicas. Tá aparecendo. Túnica externa, túnica média. Só está saindo o áudio. Só o áudio para mim também. A mais Pode interna pular. composta de células escamosas. Pena que não dá para ver. Quando o sangue transporta um nível mais elevado de colesterol ou moléculas de gordura por um longo período, essas moléculas de colesterol tendem a se instalar na superfície da artéria. Não, né? Aqui elas são absorvidas pelas células Só o áudio. endoteliais. Só áudio. Pode pular, Ana. Uma pena. E formam Uma pena. da túnica interna e túnica média. Daí depois todo mundo assiste quando tiver o seu... Eu posso mandar esse link aí para o grupo, porque Então, é bonitinho. Como vai disponibilizar, Marcelo, todo mundo vai ter acesso a ele. Ok? É verdade, verdade. Tá, Voltou? na verdade, é uma... Não, ainda não. Não mudou de slide ainda. Ele é uma animação sobre o processo de formação da placa aterosclerótica, que é bem interessante, e a gente tem que entender também, a placa esclerótica não a placa aterosclerótica não é uma coisa só, ela tem vários fenótipos, tá? Então não existe uma placa só, existe uma placa estável, tá? Uma calcificada, tem várias formas, isso vai determinar a doença ou o agravo que a pessoa pode ter. Esse é o depois desse. Próximo, aí. Aqui é mais ou menos um resumo da animação. A gente tem a luz aqui em cima, né? Na parte superior, a luz de uma artéria. Você tem a túnica interna, que é o endotélio.
a túnica média, onde estão as fibras musculares, e a túnica externa. E o que você tem, na verdade, é com o aumento do nível de colesterol, uma saturação no sangue do nível de colesterol, potencializado pelo tabagismo, que causa lesão endotelial, tá? Potencializado pelo diabetes mellitus 1 e 2, que também causa lesão endotelial, pela hipertensão arterial, que aumenta a pressão hidrostática, eu acabo empurrando o excesso de LDL, de colesterol, para dentro da túnica, embaixo do endotélio. E esse LDL, ele vai ser metabolizado, vai ser fosforilado, e isso faz com que haja liberação, faz com que haja estresse oxidativo do endotélio. Liberação de H2O2 e ácido nítrico, provocando estresse oxidativo. Como ele é gordura, e esse ato, ele produz uma inflamação, porque é um corpo estranho, essa molécula não deveria sair, sinaliza com citocinas, faz com que haja migração dos monócitos circulantes, que são macrófagos, na verdade, e eles vão penetrar nessa parte da artéria e vão tentar fagocitar o LDL fosforilado. Só que esse LDL é indigesto e esses macrófagos não conseguem fazer a digestão dele e vão formar essas células. É uma célula aqui embaixo, Ana, cheia de gordurinha dentro. Essa é chamada de foam cell. Ela é um dos pedras angulares da formação da placa ateromatosa. É uma característica dela. Essa foam cell são células esponja. Ela parece uma esponjinha e ela fica tentando digerir isso aqui. Isso vai estimulando a reação inflamatória e isso vai fazendo com que haja progressão dessa placa aterosclerótica. Próximo, por favor. Pronto. Aqui, a gente já tem lá em cima a luz do vaso, já quase ocluído. Quando há essa lesão do endotélio e a penetração e a ação das foam cells do processo inflamatório, eu tenho agregação plaquetária, formação de uma rede de fibrina, que vai fazer uma rede que vai pegar tudo que estiver passando no sangue, hemácia, plaqueta, tá? Mais LDL, e vai formando a placa aterosclerótica. Ela pode ser grosso modo, tem vários fenótipos, vou falar de dois principais. Uma placa instável, que é, por exemplo, na figura acima, o indivíduo tendo um infarto do miocárdio, ou por uma obstrução lenta da coronária, ou por um êmbolo de uma placa dessas que soltou e entupiu a coronária, e eu tenho uma estável, que é aquela que só vai crescendo até ocluir a luz. As estatinas não revertem essa situação. As estatinas estabilizam e levam à calcificação desse processo, o que é salutar, porque eu paro com esse processo. Não é a melhor saída, mas é o que faz a estatina. Tá vendo, a regressão disso. Próximo. Placa de ateroma que você tem lá na carótida. Muito bem. Mitos, tá? Sobre os colesteróis aí, as gorduras. Primeiro, você tem LDL bonzinho, tá? São os LDLs de tamanho grande. Eles não conseguem penetrar no endotélio, então eles não provocam a placa aterosclerótica. E você tem o small LDL, os LDL de partículas pequenas. Aqui no lipidograma, a gente calcula o índice de Castelli, 1 e 2, e o tamanho da partícula, para calcular o risco cardiovascular do paciente. Então, se você tiver mais partícula pequena, ela penetra mais facilmente no endotélio e produz mais frequentemente a placa aterosclerótica. Se ela for grande, ela tem um risco menor. Próximo. E o HDL é a mesma coisa. O HDL, que todo mundo chama de colesterol bonzinho, ele é bonzinho peronomútil. Tá? Níveis elevados de HDL, eles aumentam o fator de risco cardiovascular. Tá? Então, chegar lá, poxa, bater no peito, eu estou com HDL de 80, 90. Isso é ruim. É tão ruim quando você está com HDL de 20.
Então, ela é uma curva que é dessa maneira, tá? Então, mesmo estando muito alta ou muito baixa, ela é ruim, ela tem que estar ali acima de 40, 60 para homem, 50, 65 para mulher, mais ou menos. E o HDL, tem um HDL bonzinho e o HDL ruinzinho, dependendo da sua composição lipoproteica, do seu tamanho e da sua forma e da sua adesão à apolipoproteína A, que é um colesterol, uma lipoproteína que a gente não mede convencionalmente, porque é muito caro, mas ela também tem um papel importante, ela é muito parecida com a LDL. Aliás, ela é um LDL colesterol também. Então, varia. O HDL bonzinho, que seria uma composição específica, um tamanho X e também de uma forma específica, ele tem várias atividades, né? Então, segundo essa informação aí, ela melhora a função endotelial, aquelas lesões causadas pelo diabetes, tabagismo, né, hipertensão, antioxidante, melhorando a questão do estresse oxidativo, antitrombótico, reduzindo formação de placa, promove a reparação endotelial, né, causada pelo tabagismo, tal, que a gente já viu, melhora a captação de LDL colesterol pelo fígado, tem ação anti-inflamatória, antidiabética, e promove a angiogênese. Angiogênese, formação daquelas artérias colaterais, quando as artérias principais vão obstruindo, né, que o idoso tem, então, menos morte súbita por infarto do que o jovem, que ainda não formou essas cadeias colaterais. Ela teria ou tem todas essas propriedades, segundo os especialistas. Então, mas nem todo HDL é bonzinho e o nível de HDL também muito alto não é bom. Tá? Próximo. Classificação. Então, quando você vai passar para um colega a classificação, você fala, tem uma dislipidemia. Não, a dislipidemia é uma alteração da lipidemia. Ela pode ser uma hipercolesterolemia isolada, só com LDL acima de 160. Pode ser uma hipertrigliceridemia isolada, quando o triglicerídeo está acima de 150 miligramas por decilitro, e pode ser uma hiperlipidemia mista, quando o LDL e o TRI estão elevados, triglicerídeos estão elevados, e eu ainda complemento a minha informação quando eu passo o caso para o colega, com HDL normal ou com HDL baixo. Infelizmente, não existe nenhum remédio hoje que não faça, que aumente o HDL. Tá? O único que tinha era o ácido nicotínico, que saiu do mercado. Ele aumentava um pouquinho o HDL. O que aumenta o HDL é exercício físico e doses moderadíssimas de álcool, tá? Doses bem moderadas de bebida alcoólica. A única coisa que sabe-se até hoje. Procura-se uma droga que aumente o HDL. Próximo, por favor. Muito bem. Esses são os valores padrão, né? De HDL, homem acima de 40, mulher acima de 50, LDL menos de 160, mas isso vai depender muito do risco cardiovascular, de diabetes, lesão de órgão-alvo e tal, e o triglicerídeos, de preferência abaixo de 150. Próximo, por favor. Para eu tratar uma dislipidemia, hoje tem os aplicativos, tá? Semana passada eu li um artigo, semana passada não, essa semana, o fim de semana, criticando muito esses aplicativos que a gente tem, que te dá o risco cardiovascular, já te indica as estatinas. Eles acham que há uma oferta exagerada de estatina, tá? Então a gente costuma classificar, para você trabalhar com dislipidemia, a gente está seguindo a Sociedade Europeia, tá? Mas que ainda está vigente nas versões mais atuais, a gente faz em 2 passos. Vamos primeiro conhecer o nosso paciente, o risco dele, e se há lesão de órgão-alvo, e depois um segundo passo, que é a intervenção, sempre com MEV, hoje é IEV, né? Intervenção de estilo de vida, e ou fármaco, sempre IEV primeiro. Próximo, por favor. Isso aqui eu peguei agora recentemente, tá? Up to date, 31/10, faz uma semana, e é o esquema para a gente abordar os indivíduos com LDL alterado. Então, eu faço LDL e
avalio o risco. Se o meu LDL colesterol estiver acima, eu faço duas coisas, na verdade, que não são excludentes. Primeiro, se ela estiver acima de 190, eu tenho que pensar, e a gente nunca pensa, e eu não pensava, eu devo ter errado bastante, confesso, na família, porque tem a hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia familiar. Então, a gente esquece de pedir dos filhos e dos consanguíneos. Então, você tem que pesquisar nesse nível a hipertri e a hipercol familiar. Tá? Se tiver presente, tá, você tem um tratamento específico para a hipercolesterolemia familiar e você, se ela estiver ausente, mas com LDL acima de 190, estatinização de alta intensidade. Depois a gente vai ver mais ou menos o que é isso aí. Então, se ele tiver acima de 190, mas não tem história familiar, porque quem tem história familiar de dislipidemias familiares tem um risco muito cardiovascular muito mais aumentado que as demais pessoas que não têm esse gene familiar. Eu vou dividir esse indivíduo, vou usar uma calculadora de risco, tem várias, tá? Eu gosto de usar uma que foi eleita a melhor delas, aí pelos entendidos, aí, que chama U-Prevent. Tá? Eu uso, ele tem para diabético e não diabético, por isso que eu uso ela. Se eu tenho um risco muito alto, aqui, acima de 10%, eu entro com estatina moderada, sempre IEV, né? Intervenção, e depois eu repito isso em 6 semanas, 1 mês e meio, alguns usam 3 meses, a gente adotou 6 meses, e eu vou ver se eu consigo a redução ou não desse LDL. 5 a 10%, eu vou tomar uma decisão, sempre que a gente deve fazer, junto com o paciente e explicar para eles os riscos das estatinas, os efeitos colaterais dela, para ver se ele quer aderir ou não. E num risco pequeno, manter o IEV e prosseguir esse indivíduo. O IEV entenda-se alimentação e exercício físico. Tá? Mínimo 150 minutos por semana no plano. Muito bem. Próximo agora, hipertrigliceridemia. Na hipertrigliceridemia, o tratamento, a pedra angular para o tratamento da hipertri, ao contrário das diretrizes anteriores, de umas 2, 3 diretrizes para cá, é a estatina também. Tá? É a estatina. Você tem o que a gente tem no SUS, pelo menos é o que eu tenho aqui, a simvastatina. Ela não é de alta potência, mas eu posso tomar até 80 miligramas, né, 4 comprimidos. E eu tenho a atorvastatina que eu não tenho e é relativamente caro para a população. Mas eu converso isso com o paciente, às vezes ele quer despender um dinheirinho a mais porque ele quer zelar pela segurança da saúde dele e acaba usando a atorvastatina. E quando tem lesão renal, de preferência usar a atorvastatina em vez de simvastatina. Tem várias estatinas, eu estou falando a top, fluorastatina, tá? A atorvastatina, e a mais simples que é a simvastatina que a gente tem no SUS. No geral, a gente faz para hipertrigliceridemia, e eu vou contar para vocês uma situação que eu passei, que talvez vocês também passem isso na atenção básica. Eu tenho que ver se eu tenho causas modificáveis, uma delas é a ingestão exagerada de álcool, aumenta o triglicerídeo, tá? Consumo de produtos processados, embutidos. Eu vou acessar o risco cardiovascular e vou tratar se tiver uma dislipidemia por colesterol. Tudo bem? Depois eu vejo isso aqui, eu vejo se está acima de 150 miligramas por decilitro. Vou ver a severidade. Então, está acima de 150, é hipertrigliceridemia. Ela pode estar entre 150 a 500. Eu dou uma olhadinha no meu risco cardiovascular usando esse Reduce ET, é uma calculadora específica que é recomendada. E se sim, eu vou usar os ômega 3. Problema, tá? Se não tiver, eu não faço isso, eu continuo só com as medidas gerais que estão no primeiro quadro lá em cima. Qual que é o problema dos ômega 3? Os ômegas 3 não são um só, é uma família de ácidos, né? Eles são vendidos como suplementos vitamínicos.
Você tem que tomar de 2 a 4 gramas por dia para diminuir colesterol. Isso é muito caro. Muito caro, a nossa população não consegue comprar e não tem no SUS. Problema 2. Esse ácido icoazapêntico, alguma coisa assim. Tem tantos desses ácidos, mas é um desses que é o principal. Ele só é obtido, principalmente de fígado, de peixes de águas frias. Entenda-se, bacalhau, sardinha, anchova, tem uma lista lá. E o que a gente faz aqui é pegar víscera de peixe tropical, que não tem esse tipo de ácido ômega 3. Então, muitas vezes você vai passar para o seu paciente, ele está gastando um dinheirão e você não está dando um ácido ômega 3 eficiente. Esse é um grande problema. Então, como a gente tem esse problema operacional, e o caso que eu ia contar era que eu fui numa casa aqui visitar um senhor que tinha tudo que vocês imaginarem, diabetes, né, hipertensão, insuficiência cardíaca, tudo, e ele tinha um hipertrigliceridemia de 700, só para fechar o pacote, né? Aí eu fiquei preocupado e fui ver o que eu fazia. E nesses casos, como o pessoal não tem dinheiro para comprar e a qualidade do produto não é boa, você pode entrar com um fibrato, tá? Menos a genfibrosila. A genfibrosila, que é uma última geração de fibrato, ela pode causar miólise, rabiomiólise. Mas as outras, simvastatina, você pode associar, isso não tem problema. Então, nesse caso, eu entrei com simvastatina, que é o que eu tinha no SUS, subi a dose e entrei com fibrato, que a dose máxima é 100 miligramas por dia, um comprimidinho, tá? E mais IEV, e a gente conseguiu resolver isso aí. Se eu tenho uma trigliceridemia que vai de 500 a 1000, eu calculo o risco cardiovascular. Se ele for elevado, ômega 3, com esse problema que eu falei, tá? E você pode, se ainda mantido alto, eu posso adicionar o fibrato. Como eu não tenho ômega 3, eu já entro com o fibrato de uma vez. Lembrando que a estatina eu já entrei lá atrás. Já lá no primeiro quadrado já tem estatina lá, tá? Se não, eu posso usar o fibrato direto. Eu acabo usando o fibrato direto porque não tem muita solução. Nos casos de hipertrigliceridemia acima de 1000, e existe, tá? Porque eu já vi, eu não acreditava que existia, mas eu já vi isso aí, o risco não é nem cardiovascular, o risco é de pancreatite. Então você tem que reduzir rapidamente isso aí e você vai entrar com estatina de alta intensidade, pode usar atorvastatina, 40 miligramas, pode usar 40 miligramas, ver se a pessoa vai tolerar ou não, 60 de simvastatina, e rezar para não ter pancreatite nesse período. A gente não está nem preocupado com risco cardiovascular, está preocupado com pancreatite, tá? E sempre, sempre, sempre pensar na família, porque tem hipertrigliceridemia familiar e a gente não acaba abordando a família, a gente aborda só o paciente. Tá? Próximo, por favor. As recomendações são inúmeras. Então, eu peguei uma aqui da European Atherosclerotic Society de 2020, tá? Então, eles falam assim, se eu tenho um indivíduo de baixo risco cardiovascular, 5% de risco de morrer em 10 anos, reduzo para 116. Moderado, 100. Alto risco cardiovascular, tá? Eu reduzo em 50% ou menos que 70%. E muito alto risco cardiovascular, que é aquele indivíduo que já tem lesão renal, lesão retiniana, cardíaca, você vai fazer uma redução de 50% ou abaixo de 55 ou 40 miligramas por decilitro. Olha só. Então, às vezes, você vai empurrar o indivíduo lá na casa de 190, 200, para esse nível. Tá? Sempre associado a IEV. Próximo, por favor. Bom, diretriz brasileira, mais recente. Primeiro passo, IEV. Se não resolver, estatina. Se após 3 meses, por causa do ciclo enterohepático, que eu falei lá no começo, né, da reutilização do LDL dentro do nosso organismo, demora até 3 meses para exaurir isso aí, você aumenta a estatina até dose máxima. No caso aqui a gente vai para 20, pode até 80, alguns autores recomendam 60, não mantém consenso. Se após 3 a 6 meses não melhorar com o aumento da estatina,
você associa a ezetimiba. Ezetimiba é um bloqueio de receptor de gordura no intestino delgado. Então, vai impedir que a gordura venha do intestino para dentro da célula do enterócito e daí para formar os quilomicrons que vão migrar para o fígado. Então, ela bloqueia aí. Tem um combo já que é estatina mais ezetimiba, só que é caro e não tem no SUS. E aí aparece também aquele ácido bempedóico que reduz de forma isolada 25% do LDL e 40% quando associado à estatina, porque ele otimiza o funcionamento dos receptores de LDL que a gente viu no hepatócito lá no começo da explicação. Tá? Depois, aqui embaixo, eu coloco essa questão do paciente que eu atendi. Quando você tiver essas super hipertrigliceridemias, pense em pancreatite, reduza rapidamente, associa o que a gente tem, que é fibrato, seria o ômega 3 o ideal, mas não tem, entra com fibrato para redução. Antes de tudo isso, o IEV, por favor. Próximo. Muito bem, isso aqui foi o que eu fui procurar para reduzir, só para não ser muito repetitivo. Então, aqui, o que tem melhor evidência é que nos indivíduos com triglicerídeos entre 135 e 500, vamos colocar assim, estatina mais PUFA. PUFA para eles é o ômega 3, tá bom? Mas ômega 3, bom, 2 gramas 2 vezes por dia, ou seja, 4 gramas. O segundo que tem evidência, 2B, tá? Recomendação, aliás, 2B, é você usar o fibrato em combinação com a estatina. Como não tem ômega 3, você vai para o fibrato que você está respaldado, e é o que você pode fazer na sua trincheira do SUS, trincheira da atenção primária à saúde. Próximo, por favor. Isso aqui para lembrar vocês o que eu falei, é da American Hypertension Association, de 2018. Eles fizeram estudo. A recomendação da atorvastatina não é necessária a redução da sua dose nos indivíduos com doença renal crônica. Então, muitos desses indivíduos têm polimorbidades, muitas delas a doença renal crônica é frequente. Hoje eu peguei uma paciente com 24 de filtração, tá? Tive que mudar todo o esquema dela de estatina, e se você não tiver isso, você pode usar a simvastatina. A atorvastatina seria de alta intensidade, a simvastatina de mais baixa intensidade, mas que eu posso aumentar subindo a dose, mas se eu subo a dose, aumenta os efeitos colaterais. Tá? Aí tem outro mito de efeito colateral que eu vou falar, porque eu já estou finalizando a apresentação. Próximo, por favor. Isso aqui é da American Heart Association também. Próximo. E quando a gente tratava aqui com estatina, a gente tinha muito medo no começo, no comecinho da estatina, quando teve disponível a estatina, e a gente tinha muito medo de rabdomiólise. Rabdomiólise é o menor problema. É raro rabdomiólise. Tá? É raro, menos de 1%. A associação mais frequente é a diabetes mellitus. Bom, o diabetes mellitus está associado em alguns estudos que foram realizados, são uma meta-análise. Tá? Dores musculares, mas dor muscular, não miosite. Miosite, você pode usar até 7 vezes o aumento da dose de desidrogenase lática, você ainda pode usar sem muito risco. Eu tenho um pouco de medo, eu não vou até esse limite, mas os autores dizem que sim. E você tem agora uma doença nova causada pelas estatinas, que é uma miopatia autoimune. Bom, então você vai ter dor muscular, e aí você tem que suspender a sua estatina, que é muito comum aqui com trabalhadores rurais que fazem esforço físico, muscular e desidratam por causa do calor e faz com que aumente a concentração sérica de estatina, causando efeito colateral. Nesse caso, o ácido bempedóico, que aparece agora como salvador, substitui e pode ser, inclusive, utilizado em associação com a estatina. Próximo. Isso aqui, só para finalizar, lembrar para vocês que existem as estatinas, elas são metabolizadas por um citocromo gigante, um citocromo mãe, que metaboliza um monte de outras drogas. Mas as estatinas têm uma preferência menor na fila. Então, isso faz com que ela não seja metabolizada e ela vai aumentando o nível sérico, aumentando os efeitos colaterais. Então,
um fibrato aqui que é genfibrosila, evitar, tá? Os macrolídeos também, uso esses citocromos, para aumentar o nível sérico de estatina, e os antifúngicos em geral. Tá? Um deles que a gente usa com frequência é o fluconazol, tem no SUS, e eles, então, não batem com a estatina. No caso de você precisar usar, você pode até suspender a estatina um tempo, né? E depois você volta no tratamento. Mas muito cuidado com essas associações. Próximo. Acho que finalizou, pessoal. É isso. Hoje você tem no SUS, o que você tem mesmo? Estatina e ciprofibrato 100 miligramas. Ômega 3 não conte por isso, e silcrisan nem imaginar. Anti-PCSK9 nem imaginar. E o bempedóico já está disponível no Brasil, inclusive em combo com a ezetimiba, que é o bloqueador a nível de intestino de absorção de gordura. Não sei o preço, não deu para pesquisar o preço, mas deve ser uma droga cara, porque é uma droga nova. É isso. Obrigado pela atenção, espero não ter sido muito chato e estou à disposição se eu puder responder alguma pergunta. Bem, professor, muito obrigada pela sua apresentação. Eu deixo aberto, se alguém quiser fazer algum questionamento, fazer alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida. Eu quero fazer uma pergunta. Pois não, professor. Tem muitas pacientes, né, mais idosas, que são diabéticas, hipertensas e uso de estatina. Essas pacientes diabéticas, elas fazem frequentemente candidíase de repetição. E o tratamento geralmente é fluconazol por um longo período. Como é que faz nesses casos? Eu entendo a situação. Eu talvez pudesse sugerir, talvez um tratamento tópico, ou então suspender a estatina durante um período aí. Às vezes a gente fica numa encruzilhada. Mas a associação, você pode fazer a associação, lembrar que vai subir a dose e dosar a desidrogenase lática, talvez seja uma solução também. Ana. Professor Ferrari. Obrigada. Marcelo. Obrigado. Marcelo, parabéns a você pela apresentação. Obrigado. Sucinta, sumária e objetiva. Obrigado. A pergunta que eu faço é a seguinte: em termos de grandes populações, a utilização desses medicamentos que tem aí aos turbilhões, a indústria farmacêutica produz toda semana um anticolesterolêmico aí aos tubos, né? Eu recebo os representantes lá e eles vêm com cada semana, esse aqui, doutor, não tem igual. E lá vem um novo esse baixo HDL, esse baixo LDL, e a clientela acompanha esse ideário. Infelizmente. Eles acham que o problema de saúde deles é decorrente de colesterol. O colesterol também matando, doutor. Olha, para não dizer que eu tive um probleminha decorrente do Covid e foi receitado esse negócio aqui que eu não sei nem o que é. Ó. Eu não estou nem tomando direito isso aqui. Não sei que é um... Nem eu nunca tinha ouvido falar disso aqui. O nome comercial não sei. Nem eu. Peraí, vou te falar agora. Candesartana silex... não sei o quê. Não importa. É um bloqueador BRA2, receptor de angiotensina 2. Aí eu te pergunto, em termos, quando você considera grandes populações, grandes amostras, há algum benefício na utilização desses remédios? Então, essas informações que eu estou trazendo do bempedóico, do silcrisan, essas drogas novas, do PCSK9 e tal, são ensaios clínicos randomizados, com placebo, tá? Tem uns que tem até 3 braços, com estatina, comparando, e pelo que eu li, tá, me parecem estudos sérios. Agora, tem a questão do custo, eu concordo com você, tem muita invencionice, né? E uma propaganda exagerada. Para não ser indelicado, sinceramente, como eu tenho alunos aqui, quando eu recebo o visitante da indústria farmacêutica, eu respeito ele, porque é a profissão dele. Enfim, eu respeito ele, atendo bem e tal,
Mas quando ele vai embora, tá, eu pego isso, a gente doa para a população e eu falo para os alunos, né? Olha, pessoal, o que eu estou fazendo aqui é deseducativo, mas eu não quero ser descortês com um trabalhador. Então, por favor, não se influencie por essa mídia, que é uma mídia barata, né? Mas os estudos que eu estou te falando, depois eu posso te mandar, se me provocar, os ensaios clínicos disso aí são bem, bem interessantes. A FDA norte-americana ainda não aprovou, mas a União Europeia autorizou, eles já estão usando lá o Isocrizan, esse que interfere com o RNA mensageiro, que você toma 2 vezes por ano uma injeção. Deve ser uns 10 mil reais, né, uma injeção, não sei. Estou chutando, não sei o valor. Mas assim, você faz subcutâneo 2 vezes por ano e um abraço para o gaiteiro. E você pode usar com estatina, você pode usar com os outros, ele não interfere, não. Ok. Beleza? Legal. Posso fazer mais uma pergunta? Tem alguém perguntando, depois eu pergunto. Fiquem à vontade. Serginho? Doutor Sérgio. Está sem som. Seu som está desligado. Agora. Alô? Oi. Primeiro, parabéns, professor Luiz Marcelo, conciso, preciso e quase poético na sua apresentação. Só lembrar também que talvez não seja o métier de várias pessoas, que os antirretrovirais também a gente tem que observar que tem algumas estatinas que também, como qualquer paciente, a gente tem que sempre olhar tudo que ele está tomando. Se tiver dúvida, vai nos sites de ventilação medicamentosa, mas às vezes também tem alguns dos antirretrovirais, por conta do metabolismo, que não pode ser usados com todas as estatinas. Por exemplo, para simvastatina. Mas aí nós temos aqui via SUS, no governo, aqui em Rondônia, lá o Departamento de Medicação Especial, e em alguns casos você consegue pedir e solicitar atorvastatina, a gente consegue, é um pouquinho burocrático, mas às vezes a gente consegue usar, solicitar e vem. E aí as dosagens também, dependendo, elas não são igual às dosagens de uma pessoa que não estivesse tomando nenhum medicamento. Parabéns, professor. Obrigado pela aula, muito, muito bacana. Muito obrigado pela intervenção. Realmente foi um lapso meu, porque eu já trabalhei com um paciente com HIV no SAIA em Porto Velho, mas faz algum tempo, e tinha um SAIA aqui em Montenegro também, tá? E foi desativado por um dos governos aí, e eu perdi realmente a mão do manejo do paciente com HIV, mas a complementação do Dr. Sérgio é muito oportuna e importante. Professora Mailene? Mailene? Eu só fiquei preocupada com relação aos ômegas 3, que ele falou que o ideal seria de peixes de água fria, né? E que no Brasil, eu não sei se são todos os laboratórios, ou como é que a gente pode se referenciar para comprar esse ômega 3, porque eu também sou diabética, eu também tomo ômega 3, entendeu? E eu compro um que eu acho que seja bom, porque é complicado, né? Eu acho vendido como suplemento, então não tem toda uma fiscalização. Você poderia indicar algum? É caro. Você poderia indicar algum ou dizer de algum laboratório que realmente seja confiável? Não, mas eu posso procurar, porque assim, como eu não uso aqui, e eu trabalho com população extremamente pobre, que é a população rural aqui, e eu particularmente não uso, eu não tenho acesso, mas eu posso verificar e procurar qual que tem a formulação mais rica dos ômegas 3 bons, vamos chamar assim, eficientes. Perfeito. Obrigada. Olha, não na ponta da língua, não. Sua aula realmente maravilhosa. Parabéns, viu? Obrigado. Muito boa mesmo. Obrigado. Boa noite. Professor, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Lógico, se eu puder responder, fala. O senhor poderia estar nos informando depois, pode ser no grupo, as calculadoras, essas que são as mais utilizadas recentemente, porque provavelmente quando a gente tocar nesse assunto ou for utilizar a sua aula com os supervisionados, com certeza eles vão estar perguntando sobre a questão da calculadora para estar aplicando na população, né? E aí seria interessante essas que são as mais utilizadas, como o senhor falou, porque realmente tem algumas calculadoras que elas são muito superficiais, e se você for colocar a população brasileira de baixa renda mesmo, todo mundo fica alto risco, porque é muito complicado. Então tem que ser uma calculadora que
peneire um pouquinho mais, tendo mais informações para calcular. Sim, e outra coisa, Cíntia, assim, esse artigo que eu li esse fim de semana, que eu estava te falando, muitas vezes esse aplicativo já te indica a estatina, já indica tal, e eles acham que é um exagero nisso, então não vai muito por aí, vai mais pelo que está preconizado naquele algoritmo do up-to-date lá, que é a coisa mais moderna que tem, que na verdade é uma miscigenação de várias diretrizes, que sai europeia, sai americana, um pouquinho, depois vem a brasileira na rabeira, né? Depois... Então, ali está uma coisa bem concisa. Eu coloquei aí no chat o nome chama YouPrevent. Foi considerado num estudo aí dos especialistas, tal, as melhores calculadoras, porque ela tem tanto para diabético como para não diabético. Tá? E a ASCVD, que veio com erro, foi feito em Oxford, ela veio com erro na equação dela, ela foi retirada do mercado e voltou para o mercado. Ela também calcula bem isso aí. Só que tem uma faixa etária também, que eu não lembro direito qual é. Mas a YouPrevent é boa porque ela calcula tanto para diabético como para não diabético, que são equações distintas. Sim, perfeito. E parabéns pela sua aula, foi maravilhosa. Eu tenho interesse nessa questão das calculadoras também, porque o trabalho que eu fiz foi sobre a classificação de Fleming na época do mestrado, assim, uma classificação bem superficial, a meu ver, mas necessária, e acabou que a minha população aqui, 40% foi alto risco. Então, tipo, hoje, já passado alguns anos, eu tenho interesse em reavaliar esse público, ver como é que ficou, ainda tenho todo o material guardado até hoje, e vou rever isso daí, porque eu vou estar discutindo com os meninos também na minha próxima reunião, com certeza. Que bacana, uma coisa bem interessante. Você ainda tem esse coach? Tem tudo, tem todas as fichas que foram aplicadas, tudo guardado. Trabalho muito rico. Isso, o material que eu estava olhando aqui, quando o senhor falou desse ácido aí antes, que estava usando por último, agora eu esqueci o nome. Isso. Bem pedóico. E aí a ezetimiba tem uma medicação que é o Zetsim, né? A marca Zetsim, que ela, de vez em quando eu uso ela, quando o paciente pode comprar, porque custo-benefício ela não é tão cara, sabe? Ela, para quem pode comprar, e às vezes não pode comprar uma atravastatina. Mais potente que ela Arroso, por exemplo. Ela é ezetimiba com simvastatina. É um combo. Ela é um combo. E ela também, na bula dela, permite associar o ciprofibrato. Mas, assim, eu sempre fiquei com medo. Aí, agora que o senhor falou, a questão da rabdomiólise e tal, né? E aí, eu sempre fico com medo de associar, apesar da bula falar que pode. Mas ela tem uma ação com contraindicação doenças de fígado. São metabolismos diferentes, não haveria problema nenhum. O problema maior é o preço. Quanto que custa uma caixinha dessa? Sabe? Eu não sei. Na internet é por volta de 50, 60 reais. Aqui na região, 70, 80 reais. Uma caixa para 30 dias. Aí, se a pessoa for comprar uma rosuvastatina mesmo de marca, ela vai pagar mais de 100 reais aqui na região. Não é um absurdo, mas isso faz falta. Não é um absurdo, mas ele é... Para a população, qualquer 10 reais de diferença, você vai colocando na balança o que você vê que talvez vai associar e você vai ganhar o paciente pelo preço também, não tem jeito. Você compra de arroz e feijão com 100 reais, embora hoje tenha subido muito, mas é bastante coisa ainda, né? Mas muito bom seu material. Eu vou estar relendo e vou estar aproveitando isso daí com certeza. Muito rico. Se puder te ajudar de alguma maneira, fico à disposição. Obrigada. Professor, eu tenho uma rápida. Eu particularmente uso a calculadora do Cardiol. E quando o senhor falou, me abriu logo na cabeça, assim, porque normalmente eles já calculam e colocam já a droga de escolha. E eu uso o Cardiol porque o Duncan, o Condutas em Atenção Primária Baseada em Evidências, o livro da Medicina de Família, o classicão lá, indicou o Cardiol. E aí eu comecei a usar o Cardiol. Eu usava ainda aquelas tabelas antigas, né? Que você vai fazendo o cálculo por você. Porque desde a época da faculdade, quando eu comprei o primeiro Duncan que tive, e aí eu ficava usando aquelas calculadoras. Essa que o senhor está indicando, ela não indica, porque normalmente eles já estão indicando simvastatina com ezetimiba. Eu nunca sei falar essa palavra direito. A maioria das vezes, às vezes, num risco baixo, ele está indicando, né? E às vezes em risco intermediário já indicando. E na minha realidade também, para o local que eu trabalho no Ronaldo Aragão, ali numa população quase chegando na área ribeirinha, R$90 para eles
é impossível, porque vai juntar o enalapril, que custa 10 na farmácia popular, e nem sempre tem na rede, tudo junta, 150, 160 reais, juntando tudo que eles tomam, que normalmente eles estão polimedicados, né? Sim. Fica difícil. E essas calculadoras que o senhor está sugerindo, elas não têm o... Eu gosto elas delas. Não têm a indicação, né? Não. Ela vai te calcular o risco, depois ela vai dizer lá o teu risco de morrer em 10 anos por causa cardiovascular, tá? Aí ela te oferece umas janelas que você põe assim, ó, se eu colocar simvastatina, sei lá, 20 miligramas, aí ela calcula e vê o quanto vai reduzir o seu risco cardiovascular, para você discutir com o seu paciente, e qual é o número necessário para tratar que você usa para obter o sucesso, que é o NNT, que é um cálculo. Às vezes você tem que usar 1000 para ter uma cura, às vezes Sim, não compensa, né? Agora, se for um número modesto, compensa. Então, eu gosto dessa aí, eu prevendo que ela permite você dialogar e ela não é uma coisa imperativa. E ela foi recomendada nesse artigo que eu li, que estudava essas calculadoras e apontava essa como a melhor. Talvez tenha surgido alguma coisa nova, não sei. Ah, legal, Grata, porque logo no início a gente fazia com a NNT mesmo, que é os números necessários para tratar, né? Aquelas antigas que vinham como fosse calculadora régua, né? Que o Duncan mandava. A gente era interessante. Hoje em dia você não tem mais esse cálculo, você só aparece o risco. Né? Quando você usa ela, não aparece nada. Então você não tem noção do que você está propondo para o teu paciente. Isso. Então, isso. legal. A única coisa ruim do You Prevent é porque ela é tão sofisticada que ela acho que foi feita na Europa, não lembro, que ela pergunta de que lugar você é, de que etnia você é lá. Então, se é eslavo, se você é latino e tal. Aí você coloca como latino que você contorna esse risco, mais ou menos, entende? É um pulo do gato aí para você trabalhar com ela. Mas ela não te induz a nada. Só ela vai te dar informação, você vai discutir com o seu paciente o custo-benefício de uma forma honesta e como deve ser a medicina, né? Na minha opinião. Algo mais? Professora, só a respeito do ômega 3 para ajudar na escolha, os que têm o selo IFO é o Certificado Internacional de Pureza. Aí, de preferência, escolher esse que tem o selo IFO. E, se quiser fazer o teste, colocar no congelador. Os que congelarem não são puros. Obrigado pela informação, né? Eu aprendi também. Obrigada. Valeu. Alguma coisa mais, gente? Não? Bom, muito obrigada, Luiz Marcelo. Obrigada a todos pela nossa aula, pela apresentação, pela presença de todos aqui conosco nessa aula, neste dia de Copa do Mundo. E já antecipadamente desejo a todos um bom final de ano, boas festas, Natal, família, etc. Boa noite a todos, bom trabalho para todo mundo. Boa noite. Boa noite, gente. Fica com Deus. Boa entrada de... Boa noite. Boa noite, bom Natal a todos.